Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje, é claro, a gente vai corrigir mais uma questão de prova do Enem. Prova 2018, questão número 60, a prova azul. Só que antes disso, é claro, eu sempre peço, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha pra gente, dê aquela moral, espalha pra galera, dê aquela moral, porque as dicas aqui são fundamentais. Vá lá no Instagram, tem muitas dicas legais também no Instagram. Galera, essa é uma questão que me chama muito a atenção pelo seguinte, é uma questão média, porque trabalha com habilidade, mais ou menos habilidade 8, então ela trabalha com a questão tanto do Estado quanto a migração, fluxos populacionais, então é fortíssima a habilidade 8, é uma questão média para difícil, mas é uma questão que a gente certamente mata na prova e vocês não vão errar mais. Olha só que texto legal. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla da Ação das Nações Unidas, né, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Na verdade, é uma reportagem do jornal, né, do Le Monde, e trata muito bem sobre essa questão de refugiados numa região pobre que é o Líbano. Ou seja, é o que eu sempre falo nas minhas aulas, se você pegar as aulas que eu falei sobre a crise dos refugiados, você vai ver o seguinte, os refugiados estão em todas as partes, principalmente nos países mais pobres. Foram poucos os países ricos que abraçaram esses refugiados, e um desses países ricos foi a própria Alemanha. A grande maioria dos refugiados estão em países pobres. Então, lendo o texto, a gente já conseguiu entender mais ou menos como é que ele quer. E todo mundo vai falar para mim, mas Roberto, não entendi o texto, então é uma questão fácil. Não, uma questão de habilidade 8 é uma questão média. E a gente vai falar de cada habilidade aqui, a gente vai falar detalhes importantes de cada habilidade. O cenário descrito aponta uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de... Na verdade, a crise humanitária de todos os lados. Migratório, principalmente, e interno. Mas eu quero saber o seguinte, esse refugiado sírio, né, ele vive uma crise migratória. De quê? E aí a gente tem vários elementos que não é comum na prova do Enem, onde você tem uma resposta muito mais extensa, com muito mais palavras. Não é comum isso, porque é difícil a gente fazer o paralelismo. Mas mesmo assim a gente vai fazer uma análise e certamente vocês vão matar. Primeiro é o seguinte, a migração maciça de pessoas atingidas por catástrofe natural. Catástrofe natural? Não. Não foi uma catástrofe natural. Eu tenho que saber a causa da guerra, né? Na verdade, a causa do refugiado, que foi a guerra, já falei antes, né? Hibridação cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Bom, também não. A gente está falando o seguinte, não, se você é desse grupo tal, você vai embora. Acontece, por exemplo, em Mianmar. Não, não foi dessa forma. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Também não foi a questão do Estado Islâmico, que na verdade expulsou a população. Aconteceu parcialmente, sim, a questão do Estado Islâmico, mas também está inserido na guerra. Peregrinação religiosa. Opa, isso não é de maneira nenhuma. Só sobrou a letra E. A letra E fala assim, desterritorialização. Isso é bem interessante. Territorialização e desterritorialização é muito interessante, principalmente porque você está falando da saída dessa população para um outro país, obrigatoriamente, tá? Pois a gente chama de refugiados. Forçada de populações afetadas por conflitos armados. Caraca, matamos. Roberto, essa aí é fácil. Fácil não, porque a própria letra C e a própria letra B podem confundir. Na verdade, é uma questão que tem um texto difícil, as alternativas, os distratores também são difíceis, mas se você sabe qual é a causa dessa questão, desse problema, certamente você mata. Resposta correta, a letra E, que é a questão principalmente dos conflitos armados. O final do gabarito vai como se ratificar a resposta correta. Galera, importantíssimo vocês analisarem principalmente o texto base. Aqui, o comando ele fala sobre a questão da crise humanitária, que é o quê? Que é a questão dos refugiados. Essas pessoas que migraram principalmente por causa da guerra aí. Então ele quis saber qual é a causa disso. Nós matamos, letra E. Então, como eu sempre falo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha, acompanhe a gente. Muito mais correções para vocês, muito mais dicas importantes para o Enem.
Vamos lá, galera. Um abraço.